No item 34, vamos falar agora sobre Berengário de Tours. O ano é 1035 da era cristã. Bom, temos falado, vimos até que as evidências de existir igrejas pentecostais nesse período, muitas igrejas que não batizavam recém-nascidos, ok? Então, é um período interessante da história. Esse Berengário de Tours, que viveu entre o ano 1000 e 1088, foi um teólogo francês. Ele defendia o uso da razão e da lógica como presente de Deus, devendo por isso serem usadas juntamente com a fé. Berengário dirigia uma escola de teologia e influenciou muitos alunos. Em algum momento da sua carreira, Berengário conheceu a fé anabatista e abandonou o paganismo católico. Ou seja, agora uma informação que eu consegui coletar na história, qual é? É o caso de um padre, uma autoridade católica, que ela se torna anabatista. Vou lembrar para vocês uma história de 600 anos atrás, de 400 anos atrás, de um papa que enviou documento para um arcebispo lá da África, reclamando que tinham muitos anabatistas, que eles chamavam de donatistas. E aí, na carta, no documento, o Papa falou, olha, eu ouvi dizer que até o teu filho se tornou donatista. Tá, ok? Então, acaba que os cristãos estavam vivendo escondidos, mas daqui a pouco acontecia que um padre aceitava a fé anabatista. E acabava que, às vezes, esse padre, irmãos, nós vamos ter muitos exemplos na história, ele era uma pessoa que ele estudava muito. E já os anabatistas, a maioria eram, vamos dizer assim, analfabetos, aprendiam a ler para ler a Bíblia. Poucos sabiam ler. Era a experiência que eu vivia, por exemplo, na minha casa. Meu pai, ele nunca foi na escola. Ele aprendeu a ler porque na igreja, não, você tem que aprender a ler para você ler a Bíblia. Meu pai lia a Bíblia na igreja, mas meu pai nunca foi na escola. Como? Porque na igreja tinha que aprender a ler, para ler a Bíblia. Então, os cristãos, eles tinham um conhecimento simples, mas eles tinham um conhecimento bíblico. Quem conhece como era um culto na Assembleia de Deus antigo, os pregadores, eu fui criado na Assembleia de Deus, eu vi. Eles pegavam uma história bíblica e dali eles pegavam, traziam para os dias atuais, e era só isso. E muitas lições bíblicas, mensagem bíblica, 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 e isso vamos considerar, hiper eficiente, né? Uma pregação bíblica, eles faziam isso porque eles eram simples. Então, quando um padre se convertia, acabava que ele se tornava uma pessoa importante na igreja. Tanto que vai ter um padre, que eu vou contar a história para vocês, o mais famoso desses é um padre chamado Menon-Sinos. Ele era um padre, um filósofo, um homem que conhecia muito do texto bíblico, de hebraico, de grego. Então, quando ele se converte à fé anabatista, lá no período da Reforma, ele automaticamente chega nessa igreja e se torna uma pessoa de destaque. Tanto que existe até hoje uma igreja que é chamada de menonita, que vem de quem? Vem desse Menon-Sinos. Então, esse Berengário de Tours aqui é um primeiro exemplo que eu trago para vocês. Bom, eu coloco aqui uma obra de um historiador chamado Antônio Dias, A História dos Batistas, um estudo da continuidade. É um livro publicado aqui no Brasil, tá bom? Vocês podem comprar esse livro, que é bem interessante. Bom, veja o que ele diz. Outro grande pregador deles foi o Berengários, do qual os valdenses ganharam o apelido de Berengeus, ou Berengários, o qual aparece na França no ano 1035. Suas doutrinas foram espalhadas através da França, Itália, Alemanha e mais outros países. Segundo Orchard, aquele mesmo historiador que eu estava citando para vocês, página 179, Delvin, bispo católico de Liege, diz que há uma notícia que saiu da França e passou pela Alemanha no sentido de que um tal de Bruno, bispo de Angers, e Berengário, arcediácono da mesma, afirmam que a hóstia não é realmente o corpo de Cristo, os quais se esforçam o mais possível para derrubar o batismo das criancinhas. O Berengário, no seu zelo contra a Igreja Romana,
chegou a dizer que a Igreja Católica é a Igreja dos malignos, o concílio da vaidade e o trono de Satanás. Suas pregações fizeram um grande impacto que resultou na conversão de multidões para a fé dos paterinos. Botou valdenses, porque valdenses, paterinos, eram todos grupos, eram todas igrejas anabatistas. Esse Berengários, então, ele era uma pessoa importante, né? E ele acabou se convertendo à fé anabatista. E aí diz que ele começou a pregar em diversos lugares e falando contra a Igreja Católica, né? Bom, algumas obras dele, né? Bruste, que nós vamos estudar depois, um discípulo de Berengário, organizou as razões para se separar da Igreja Católica, em um livro que ele intitulou Anticristo. Ensinos. Negava a transubstanciação e o batismo de recém-nascido. O que é transubstanciação? Uma doutrina que ela existe dentro da Igreja Católica e tem, no caso, ele está rejeitando, mas em breve a Igreja Católica vai oficializar. É a crença que diz que a pessoa, no momento que o padre ora pela hóstia, ela se transforma na carne de Cristo, de fato. Então, por isso que quem já foi católico sabe que ele não mastiga a hóstia. Não, ele só vai engolindo ela devagar, porque aquele ali é o corpo de Cristo literal, uma transubstanciação. As igrejas anabatistas não aceitavam isso. E aí o que ele fez quando ele aceitou a fé anabatista? Ele também rejeitou essa doutrina. Bom, eu cito um outro historiador, David Cloud. Ele escreveu a obra Roma e a Bíblia, falando da Igreja Católica, né? A história da Bíblia através dos séculos e perseguições de Roma contra ele. Para você também entender como era a atitude da Igreja Católica em relação à Bíblia. Das igrejas anabatistas, eu estou dizendo para vocês, eram homens simples que aprendiam a ler para ler a Bíblia e viviam de ler a Bíblia. Eu vivi com um anabatista, meu pai era um. Meu pai estava na obra, trabalhando, nós morávamos no Meia, eu nasci no Meia, onde meu pai fez esse ponto de pregação, e hoje existe uma igreja lá. Eu nasci no Meia. Quando nós viemos para Inhaúma, né, quer dizer, eu via o meu pai trabalhando na obra, a gente ajudando lá, aí parávamos para almoçar, comia marmita, e aí o que meu pai pegava? E lia a Bíblia. E as pregações eram uma história da Bíblia e a aplicação. Era como eram esses homens simples aqui desse período, né? Então, a Igreja Católica, ela já, na verdade, trabalhava contra o ensino da Bíblia. Veja o que ele diz. Outra autoridade católica, Walsingham, identificou Wycliffe, que vai ser um anabatista que nós vamos estudar, com as malditas opiniões de Berengário. Ou seja, Wycliffe era anabatista, Berengário também é. E disse que seus seguidores negaram o batismo de crianças. Berengário viveu na França no século XI e foi acusado pelas autoridades católicas de heresias, como negar a transubstanciação e o batismo infantil. Os berengários praticavam o batismo dos crentes. O que significa essa expressão na história? Batismo dos crentes, batismo de adultos. Vocês se lembram que os irmãos da Assembleia de Deus, como é que o mundo chamava, né, chamava os crentes? E é interessante que isso eu ouvia quando criança. Aí nós estamos tratando aqui de 1000 anos atrás e como eles eram chamados os crentes. E eram acusados de serem anabatistas. Ok? Então, essa obra aqui escrita no Canadá é o historiador contando. É uma questão que não tem dúvida. Você pode dizer, esses eram números bem pequenos, e não, a igreja verdadeira era aquela igreja católica e depois a reforma está corrigindo ela, nós estamos corrigindo até hoje. Eu digo que não, porque até os protestantes dizem, esse negócio de purgatório, digo, os reformados dizem, né? Esse negócio de purgatório é paganismo.
Então eu não posso aceitar que a igreja de Jesus estava praticando paganismo. Eu prefiro acreditar que essas pequenas igrejas aqui, que são proibidas de funcionar, são proibidas por quem? Por aquela religião pagã que estava na igreja católica. A prova é o purgatório. O comentário prossegue. Defendia que o pão e vinho eram um símbolo da presença de Jesus Cristo na Santa Ceia. Exatamente o que nós pregamos. Que o pão e vinho é um símbolo. Ali não existe nenhuma transformação. Os católicos e protestantes querem dizer que essa nossa doutrina é recente. Não é, não. Essa doutrina sempre foi pregada pelos anabatistas. E isso, eu vou dizer, é um fato incontestável. Eles fecham os olhos para isso, mas não tem chance de ser verdadeira a história que diz que a Igreja Católica era a única igreja. Bom, em 1059, Berengário foi preso e levado a Roma e forçado a assinar um documento negando o seu ensino sobre a transubstanciação. Segundo Lindbergh, o documento dizia: o pão e o vinho colocados sobre o altar são, após a consagração, não só um sacramento, mas também o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo perspectivamente não só de forma sacramental, mas em verdade, manipulados e partidos pelas mãos dos sacerdotes e esmagados pelos dentes dos fiéis. Esse é o texto, é o documento, né? Para você, estudante de história da igreja, é muito importante história você ter documentos. Qual era o escrito, o que era escrito naquela época, o que era defendido. Se nós temos um documento daquela época, vamos ler o documento e dizer o que eles defendiam. Isso aqui era o que os católicos defendiam. Bom, ele está sendo obrigado, então, a voltar para a Igreja Católica. Os métodos de tortura, nós sabemos que eram métodos terríveis, né? Então, muitos cristãos morriam nessas torturas. Logo que escapou do risco de morte, Berengário escreveu: a consagração não muda a natureza do pão e do vinho, mas que lhe acrescenta um valor suplementar que faz deles um sacramento ou sinais do corpo e do sangue de Cristo. Ou seja, ele, por um lado, talvez tenha negado negado a fé verdadeira, né? E aceitado o que a Igreja Católica falou, porque era o risco de morte. Infelizmente, alguns não conseguiam, mas quando ele sai de lá, ele teria negado. É isso que o historiador está falando, né?